Mas mudando um pouco de assunto para uma outra coisa que eu acho que seria legal a gente comentar, agora que nós três estamos aqui, a gente não está muitas vezes juntos. Seria legal a gente quebrar todas as classes do Olímpia, em termos de quem a gente acha, como eles estão, e também os brasileiros, como que os brasileiros iriam lá. Acho que seria uma coisa interessante, né? Acho que os fãs gostariam de escutar isso. Deixa eu deixar uma coisa clara antes que eu fazer isso. O pessoal fala, eu já ouvi um comentário assim, o pessoal fala, não, o Tamer é juiz do Olímpia, o Tyson é juiz do Olímpia, como que eles podem estar dando uma opinião? É uma opinião, não significa que o que eu tô falando é o que vai acontecer. E minha opinião, não é porque eu sou juiz que eu não posso ter uma opinião, é baseada simplesmente no histórico do competidor. Então, por exemplo, se alguém perguntar pra mim hoje, quem que é o favorito para ganhar o Mr. Olímpia aberto? O Akim Williams ou o Big Ramy? O Big Ramy. Não significa que o Big Ramy vai ganhar. Na verdade, se você tivesse perguntado para qualquer juiz do Olímpia, antes do Olímpia de 2021, 2020, desculpa, se o Big Ramy ganharia, eu garanto pra você que nenhum fala que ele não ia ganhar, mas ele acabou ganhando. Então, a opinião do árbitro é realmente baseada no histórico do competidor. Então, por exemplo, você vê, o meu irmão fez uma opinião, ele não estava nem julgando o show, mas lá na Europa, se o Fabrício ia ganhar ou se o Lucas Coelho. Em base do que aconteceu antes, o Fabrício era favorito. Então, por exemplo, a gente estava conversando do Men's Physique, né? Então vamos conversar do Men's Physique. A gente tem 3 grandes atletas, que é o Kaique, Felipe Franco e o Diogo. São os 3, acho que, maiores atletas. Quem mais está qualificado? Não, só eles 3. Não, que estão qualificados. Qualificado para o Olímpia só os 3. Estou falando do Olímpia. Brasileiros. Brasileiros estão qualificados. Então, na minha opinião, desses 3, com certeza o Kaique é o favorito. Baseado no quê? Baseado no que ele apresentou já. Ele já apresentou um físico que pode ficar entre os 6 melhores, né? O Diogo mostrou a habilidade de estar no Olímpia, mas na hora que ele entrou no Olímpia, acho que o físico dele faltava um pouco daquele 3D. Então ele não conseguiu ficar entre os 6 melhores. O Felipe Franco tinha deficiências nas costas que a gente já comentou que ele acabou com essa deficiência, mas em base do que aconteceu, o Kaique é o favorito para ir. O Kaique tem a chance, sem dúvida, ele já mostrou que já fez, de ficar entre os 5 melhores. Ele tem a chance de ganhar? Tem. Eu não tô falando isso. O que necessita pro Kaique? Na minha opinião, número 1, acreditem se quiser, são as poses dele. Eu acho que ele, até o ano passado, ele podia ter ficado umas 2 posições na frente do que ele ficou, mas ele realmente não está ainda mostrando o físico da melhor maneira. Se ele corrigiu isso, naturalmente ele vai ganhar 2 posições. Se ele já fez algumas melhoras no físico dele, ele vai ficar ainda melhor. Agora, eu estou muito curioso, saber como o Felipe Franco vai entrar, porque o Felipe mudou, o físico dele mudou, assim, significante. O físico dele mudou e, na minha opinião, no Portugal Pro, ele entrou muito mais imponente e confiante do que ele entrava em outros shows. Então eu vi um Felipe Franco muito completo, a nível de poses e a nível de qualidade de físico, comparado ao Felipe Franco que competiu, acho que em 2019, pela última vez. Kaique subiu no Mr. Olímpia do ano passado com 92 quilos peso on stage. Ele acredita que esse ano ele suba entre 100 e 102 quilos, numa definição ainda maior. Que atleta consegue adicionar 8 quilos numa mesma condição física? O cara tem que ter trabalhado muito duro o ano inteiro. Lembrando, Renatão, que vai sair o vídeo no canal da Max, né? Do Kaique agora, tá pra sair mostrando o shape. E eu já vi o vídeo e posso dizer pra vocês, ele tá incrível. Absurdo. Absurdo. Então, e ele é muito old school, ele não mostra o shape, cara. Nem ferrando ele mostra o shape. Eu vi você mostra pra mim aí, por favor, uma foto dele, um vídeo dele mostrando o shape. Não mostra. Então, revelar o físico do Kaique nesse vídeo vai ser algo emblemático, porque na competição passada ele mostrou o físico apenas na semana da competição. Agora, a grande questão
é se ele realmente tem a condição de ganhar do Raymond. Eu, na verdade, acho que o Chiron é o favorito, na minha opinião. Apesar dele... o físico dele é muito completo. E eu vou ser honesto com você, Karine. O ganho de peso, eu acho que minha função... Não significa naturalmente que isso é uma coisa positiva, não. Eu não vi o físico dele. E eu não acho que a deficiência dele realmente era em termos de volume. Eu acho que ele precisava de um pouquinho mais de costas. Então mas isso pesa. Não, isso pesa. Então eu espero que a maioria do peso, que a maioria da melhora tenha sido nas costas. Adição de massa muscular. Mas as costas dele tá incrível. Tá incrível, é absurdo. Não, e não tem como pesar se você não aumentar a espessura das costas. Porque as costas em si, aí eu peço até a opinião do mestre Fernando Sardinha. Se você vem num dry, porque ele estava muito seco, a condição dele era muito boa. Se você quer aumentar a espessura das costas como um todo, você obrigatoriamente vai ter que subir um pouco um peso. Ou não, Sardinha? Um pouco? O peso corporal? Eu penso o seguinte, todas as vezes que você melhora costas, o seu peso corporal sobe, porque o volume de grande dorsal é o segundo maior do corpo. É o segundo maior do corpo, só perde para quadríceps. Só quadríceps, né? Sim. Se for parar para pensar inclusive em andamento de diafragma, quantidade de músculos sinergistas, as costas chegam a trabalhar mais que o quadríceps em muitas horas. A própria remada e tudo mais. Tem alguns movimentos que você precisa mais peso corporal mesmo. Então, a perna. Olha a perna, velho. De classique. Mas, enfim, quando todo cara denso de costas, normalmente é bem mais pesado. Sim. Isso mesmo. Todo. Vamos ver. O ano passado, eu acho que eu já falei isso daqui, ele perdeu pro Andre, né? Isso. Eu lembro claramente que eu não estava julgando a categoria, mas o meu irmão estava do lado do Bill e do Tyler, e ele estava na frente dele. E o Andrew, que é treinado pelo Ronnie Rambo, que era o meu treinador, o Ronnie Rambo, na minha opinião, o Chad Nichols, o Chris Aceto são os melhores treinadores do mundo. E eu gosto muito do detalhe. Você percebe que ele foi outposed pelo Andrew. Ele podia ter ganho do Andrew, sem dúvida. Ele estava na frente do Andrew e ele se posicionou de uma maneira melhor, mostrando um pouquinho mais que meu irmão, onde falar o V-taper dramático dele, e ele acabou indo na frente. Senão ele tinha ganho. Então, eu acho assim, eu tô muito curioso para ver como que os brasileiros vão lá. Como que é o nome? Eu esqueci agora do cara, Libra. Luck Libra. Como que é o nome dele? Hendricks. André Ferguson. André Ferguson. Tem o Hendricks. Ele não é um cara grande. Ele não é um cara grande. Só que, por que os juízes amam ele? Porque o Mance Physique não é julgado como bodybuilding. É julgado como quem tem o físico mais completo. Se nada está em discordância um do outro. Se eu olho para um físico, e eu falei isso para um outro brasileiro que eu gosto muito, cara, é um cara muito gentil, o Eric. Eu ia falar agora dele. O Eric, né? Sabe quando eu tô falando de integral? Não, marido da Isa? Isso. Sim. O Eric, por exemplo, um cara muito gentil, eu amo muito ele. Legal. O Eric, por exemplo, mas o Eric tá falando, Tamer, o que eu preciso? Eu falei, Eric, sabe o que tá acontecendo? Quando você entra no palco, a primeira coisa que eu vejo no seu físico é o seu ombro. Isso não é uma coisa boa. Quando um Mance Physique vem no palco e eu não consigo ver diferença nenhuma, essa é a perfeição. Muito legal, muito Essa é a legal. perfeição. Vamos dizer assim, não pode haver nenhuma discrepância. Sim. Agora, por exemplo, no bodybuilding é um pouquinho diferente. Porque no bodybuilding é legal você ter um ou dois músculos que chamam a atenção dos juízes. Sim. Entendeu? Se você vê tradicionalmente, Dorian Yates, costas. Ronnie Coleman, costas. Kevin Levrone, ombros. Big Ronnie, pernas. Tom Platz, pernas. Um bodybuilder sempre tem uma coisa que é uma assinatura do cara. Phil Heath, braços. Então, mas no Mance Physique, isso daí, se você tem isso, você score down. Você tá entendendo? Então, que joia. Tem que haver o equilíbrio total. O equilíbrio total do corpo é o que prevalece no julgamento dessa classe. É a mesma coisa que o biquíni, né? Por exemplo, o biquíni é julgado muito similar. Se eu vejo uma discrepância assim na muscularidade, por isso que a Isa Pessini foi de campeã do Olímpia a 6º lugar, porque ela tinha um corpo extremamente balanceado, ela aumentou o peso dela, isso piorou ela, porque criou discrepâncias musculares no físico dela.
Então, é importante para os fãs que estão estudando isso entender como as classes são julgadas. E um Classic Physique? O Classic Physique, o que acontece? Eu falei isso numa outra live. Coloca a CBAM, por favor, Maurício. Como que os caras são julgados? Existem 3 colunas básicas do julgamento. Número 1, a simetria e a estética. Número 2... Ele no palco, tá? Desculpa. A definição e o condicionamento do atleta. E número 3, a muscularidade do atleta. Você é suposto, como juiz, a criar um equilíbrio entre as 3 no bodybuilding. Mas isso nunca existe. Eu vou falar uma coisa interessante aqui para os fãs. Existe uma luta filosófica entre os juízes do Olímpia. Você tem 11 juízes do Olímpia e isso é natural, não são computadores julgando você, são pessoas. Cariani, Sardinha, vocês sabem disso? Então, por exemplo, eu era um bodybuilder que gostava de estética e condição. Então eu subconscientemente, sem eu querer, eu dou um pouquinho de preferência para isso. Sim. Aí você tem, por exemplo, o Big Steve. Ele gosta de cara grandes. Então não é que ele tá tentando fazer isso. Então ele julga um pouquinho mais grande. Isso é natural. E aí existe aquele equilíbrio. Por isso que eu falo para as pessoas... você não pode pegar um show que tem um juiz do Olímpia, aí você vê, por exemplo, indo mais para estéticas, falar, é isso que é a direção agora. Não é, porque quando vai no Olímpia, existe aquela luta... Só para curiosidade da galera, Sim. Quantos árbitros nós temos no Mr. Olímpia? 11. São 11 cabeças que não necessariamente pensam literalmente igual. Não. Existe São seres humanos. Existe um padrão, mas existe diferença. Eu vou dar um exemplo assim muito típico que aconteceu. Quando a Sandy veio aqui pro Brasil, ela veio aqui, ela é uma juiz do Olímpia, e eu tava julgando, era eu e ela julgando. Então na hora que foi no bodybuilding, e foi no bodybuilding absoluto, ela deu, acho que era pro William Martins. William Martins versus Felipe Moraes. Felipe Moraes. Você lembra? Então, ela achava que o William tinha que ganhar. Eu achava que o... Esqueci o nome dele. Felipe Moraes. O Felipe Moraes tinha que ganhar. Felipe Moraes, mais estético, mais definido. William Martins, mais musculoso, Isso. mais volumoso. Exatamente. Então aí que existe a briga psicológica. Quem tá errado? Eu ou a Sandy? Nenhum dos dois. Nós dois temos uma interpretação diferente do que está acontecendo. A interpretação dela, que o excesso muscular do William é mais importante do que o condicionamento. Aí uma guerra psicológica acontece um equilíbrio. Agora, se eu deixei ela ser a juíza principal, eu e ela somos juízes, ela era a juíza principal, então eu concedi pra ela nisso. Se fosse eu que estivesse julgando como juiz principal, ela teria concedido pra mim. Isso é regra, né? Isso é o árbitro central quem decide a última ponta. Exatamente. Né? E lógico, existe essa educação, essa etiquette, né? Ela falou, Tamer, você fala? Eu falo, não, pelo contrário, você que é a juíza principal, eu conceder pra você. Mas isso existe em qualquer julgamento que existe, entendeu? Para os fãs entenderem. E também tem uma regra, assim, pro amador. O cara que está mais próximo de uma categoria profissional, de repente é o cara que acaba ganhando. Por exemplo, o William talvez estaria mais próximo da Open do que o Felipe Moraes da 212, por exemplo. Não, isso existe, Cariani, isso existe. Vamos dizer assim, o atleta mais maduro para ser um pró, né? Porque o árbitro está pensando quando a gente está julgando, quem tem mais chance de ter sucesso como profissional na categoria dele, entendeu? Na categoria dele. Então, mas essas são decisões, assim, complexas. E de novo, falando que, por isso que é tão importante, a gente fala isso de novo, que a arte da pose é a arte de demonstrar os seus atributos e esconder as suas falhas musculares. O Flex Wheeler era um gênio de fazer isso, o sultão da simetria. Ele escondia para os árbitros o que ele tinha de ruim e mostrava as coisas que ele tinha de bom. Então as pessoas acham que nenhum bodybuilder é perfeito. Ele tem a habilidade de mostrar as coisas que eles têm de bom. Então, por isso que de vez em quando tem uma igualdade, o cara que sabe pousar bem, geralmente ganha. Né? E a gente está vendo uma decadência, infelizmente, no nosso esporte, na concentração das poses, da arte, entendeu? Antes, eu quero que vocês estão assistindo agora, vocês não sabem que esse nome, vai hoje e assista
um vídeo do Mohamed Macaulay pousando. Vamos colocar uma pontinha aí. Você vai arrepiar, você vai Hoje em querer dia chorar. não tem tanta preocupação com o capricho com a música. Pô, a e música que vai mais essa é a sua entreter. especialidade, hein, mestre? É, eu gosto muito. Esse cara. é teu ponto forte. Não é porque eu cara. sou músico, né? O que toca o seu coração? O que eu gostaria de assistir se eu estivesse sentado na plateia? Eu quero ver um entretenimento de músculo. Eu quero ver alguém que me surpreenda e não fica fazendo o mesmo movimento para dar um simples peitoral lateral. Tem que ser uma coisa que me surpreenda, que eu fique assim, ó, putz. Ó, essa pose aí do legal. Mohamed Macaulay é... Ó, que música legal, o cara tá divertindo. Nossa, ele tá se divertindo no palco, hein? Tá feliz ali, hein? É assim que eu penso. E é assim que você faz. Ah, eu gosto. Olha aí, Mohamed Macaulay. Esse é Usar considerado mais. o melhor pousador, talvez, de todos os tempos. E o cara era realmente um artista. Você vê a conexão da música com o cara, com o músico, era uma coisa assim, fora do normal. E um atleta muito de peso, muito Leve. Ele parece leve. short, né? Leve. Parece Não, pequeno. muito leve, mas ele ganhava de todo mundo. Por quê? Porque Condicionado pra caramba. Apresentava o físico dele como ninguém. Não, sendo o cara era um artista. Ó, E ó, ó. A pontinha do pé no chão, detalhado, é muito legal. até o jeito que os dedos dele mexem. E dá até não pro pessoal escutar a música ou não? Não, porque cai. Se o pessoal escutar a música, vocês vão ficar ainda mais arrepiados. Que cada movimento da música tá conectado com como ele tá fazendo isso. Ó, o peito do pé de trás no chão, ao invés da ponta. Todo mundo põe a ponta do pé, fica quadrado o movimento. E a sincronia com a música, né, Tam? Sim, e o pessoal esquece que uma das coisas mais legais do nosso esporte são aquelas fotos, né, do Arnold, do Franco Columbo, dançando com bailarinas. Veja o esforço que esses caras tinham, Cariani. Pra poder posar bem. Veja o que os caras faziam. Hoje eu acho que ninguém faz isso. Faz, Sardinha? Não, Imagina. Que isso. Imagina, eu fico brigando para as pessoas que têm aula com a Viviane Romanguera, com a Danusa Marques. Danusa Marques, eu penso nessas duas meninas, né? A Viviane para coreografar biquíni e wellness. E a Danusa Marques, que é a história da musculação brasileira, vai competir no Sardinha Classic. Legal. E era o Carlão. Eu que preparava o Carlão e ela, uma atleta sensacional. Ela ajudar nas figure e women's physique.